Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João Felipe, sou, é, eu fui aprovado em medicina na UEG e a gente está aqui com o intuito de resolver a prova, para ajudar vocês a entender essa prova que por muitas vezes parece complexa, parece difícil, mas se a gente conseguiu, vocês também vão conseguir. Eu já resolvi a prova de química e agora a gente vai resolver a prova de física. A gente vai começar pela questão 25. Essa questão é uma questão que eu acho que o grande desafio dela é organizar as medidas, assim, entender o que vai ser o que, quando vai ser quando. Então, eu vou tentar aqui organizar para que dê tudo certo e dar uma explicada em um conceito que eu acho que é muito importante. Mas vamos para a leitura da questão. Um gás ideal, inicialmente a temperatura de 300 Kelvin, a pressão de 100 mil Pascal, né? No caso o K significa mil, contido em um cilindro de 0,3 metros cúbicos. É comprimido por um pistão recebendo 2.000 joules de trabalho e perdendo 500 joules de calor para o ambiente. As variações de energia interna e da temperatura são respectivamente de. Eu acho que nessa questão é muito importante a gente organizar entre o que vai ser primeiro usado em joule e o que vai ser usado depois para a gente determinar a temperatura. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar aquela clássica fórmula Kittal, que é justamente uma fórmula importantíssima na termodinâmica. E antes de tudo, a gente tem que entender que o trabalho ele sempre vai ser negativo quando houver compressão do gás. Compressão do gás. Essa informação é muito importante porque ela é essencial para que a gente consiga organizar a conta. Outra informação importante é que o calor ele vai ser negativo quando ele for perdido. Se você perder o calor, entre aspas, né? Porque calor não é muito bem a forma mais correta. Se você perdeu a energia térmica, se a energia térmica foi para fora do corpo, você, a gente considera que o calor vai ser negativo. E a gente vai começar por essa fórmula para determinar a primeira etapa da questão, que é justamente a variação da energia interna. A gente está usando tudo de Joule e a gente vai organizar. Então, a gente vai ter que essa perda vai ser menos 500 joules. O trabalho ele é negativo, a gente tem que lembrar que o trabalho é negativo. Por que negativo? Porque houve compressão do gás, mais a variação da energia interna. A variação da energia interna vai ser justamente 1.500 joules. Parte da resposta já está aqui. Tá? De cara a gente já descarta a A, descarta a B, descarta a E. Agora a gente vai para a parte, eu acho que talvez mais difícil da questão, que é extrair desse enunciado a variação da temperatura. A gente vai ter que extrair, a partir do que ele deu, um modo de encontrar a variação da temperatura. A partir disso, a gente vai entender o seguinte, que a temperatura, a situação, existe uma situação inicial. Qual que é essa situação inicial? A gente tem um gás ideal, que ele está a uma temperatura de 300 Kelvin, uma pressão de 1000, de 100 mil quilopascal, aqui para 10,5 pascal, e a um volume de 0,3 metros cúbicos. Depois disso, ele foi comprimido. Depois disso, ele vai passar por um processo. Depois disso, ele vai passar por um processo de compressão. Ele vai passar por um processo de compressão. Ele vai ser comprimido. Nós não sabemos qual é a temperatura final. Nós não sabemos qual é o volume final. Nós não sabemos qual é a pressão final. Essa é a situação final. Só que essa situação inicial vai ser muito útil para a gente. Essa situação é muito útil para a gente. Uma informação que a gente tem é que a variação da energia interna do gás é de 1.500 joules. Essa informação é de extrema importância. Ao final do processo, houve uma variação interna de 1.500 joules. Então, o que a gente vai fazer? Como a gente está lidando com pressão, temperatura e volume, existe uma fórmula muito importante que a gente pode já começar a usar, que é a PV é igual a nRT.
Na física, em específico, a gente faz muito substituição de fórmula. Muitas vezes a gente tem incógnitas iguais, a gente tem incógnitas iguais, e a gente vai substituir uma pela outra. Eu vou explicar mais tarde. Acho que mais tarde vai ficar mais claro. Ó, a pressão a gente vai ter 10 elevado a 5 Pascal. O volume vai ser de 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros cúbicos. O número de mols a gente não tem. A constante também a gente não tem. E a temperatura a gente tem que é de 300 Kelvin. Então, N vezes R vai ser igual a gente corta aqui com isso, vai dar 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a 2, que vai dar 100. Então, o valor do produto de N vezes R é 100. Qual outra fórmula que a gente consegue extrair que envolva N vezes R? Existe uma muito importante que envolve justamente a variação da energia interna. Por a gente estar lidando com temperatura, era um grande indício que a gente usava a variação da energia interna. Então, qual que é a fórmula? Para um gás ideal, a gente tem que a variação da energia interna é igual a 3 meios do produto de N vezes R vezes ΔT. Esse valor a gente tem, que é justamente esse valor aqui, ó. Então, a gente vai apenas substituir. A gente vai ter que 1.500 joules é igual a 3 meios de 100 vezes ΔT. De novo, 100 vem justamente daqui. Agora é só fazer uma substituição simples e resolver a conta. Então você vai ter que 500 é igual a 50 vezes ΔT. ΔT é igual a 10. Uma variação em questão de 10 Kelvin. O que faz que seja a letra C. É uma questão um pouquinho difícil, envolve essa sacada, o fato de você não ter nenhuma informação sobre o final do processo de compressão, que torna um pouco da questão difícil, ou seja, você não tem nenhuma informação, mas não é importante. A informação inicial já trouxe, as informações que o texto deu já trouxe uma base suficiente para a gente resolver o restante da questão. E era grande indício que a gente ia precisar da variação da energia interna para resolver, porque você está falando de temperatura, e temperatura e variação da energia interna estão intimamente relacionadas. É uma questão um pouco mais difícil, mas eu acho que entendendo, grande parte das outras questões vão fluir com muito mais facilidade. É isso.